Olá, meus irmãos e minhas irmãs, como é que vocês estão? Hoje eu quero falar um pouco da minha experiência, né? Se você está procurando às vezes uma resposta para uma pergunta que você tem no seu interior sobre a existência de Deus, sobre fé, sobre religião, as dúvidas que você tem e que isso talvez tenha te afastado de Deus, né? Essas dúvidas que você tem, ninguém conseguiu te responder isso. Então essas dúvidas foram crescendo e você, ao invés de se aproximar de Deus, isso te afastou de Deus, né? Porque talvez você tenha crescido numa família cristã, assim como eu, e você tinha muitas perguntas, e ao invés dessas perguntas serem respondidas para você, elas acabaram, na verdade, sendo reprimidas dentro de você, porque aquela pessoa da sua família não sabia como responder aquilo, não sabia como poderia te ajudar nessa questão. E isso foi reprimindo você a ponto de você achar que a religião, a igreja, ou Jesus, ou Deus não era para você, porque você queria fazer coisas que ia contra os mandamentos de Deus, ou contra viver como um cristão. Então vamos abordar esse assunto aqui hoje e talvez você consiga sair com a mente um pouco mais clara das coisas. E isso eu tô falando na minha visão, né, do contexto que eu vivi, tá? Eu nasci numa família cristã, né, numa família com a religião cristã, e desde pequeno eu fui levado para a igreja, né? Meus pais sempre foram da igreja, então eu fui levado à igreja e eu cresci dentro da igreja. Só que dentro da igreja eu tinha muitas perguntas, né? Porque assim, existe os mandamentos de Deus, né? Os mandamentos deixados aqui na Bíblia, e você pode ler e ver todos os mandamentos, qual é a forma certa de você agir com as pessoas, com o mundo, com o pecado, enfim. Como você deve andar para você herdar os reinos de Deus, né? E para que a sua vida seja longa e próspera, né? Porque Deus fala que os filhos dele, aquele que segue seus mandamentos, terá uma vida longa. Então, isso é uma das coisas que a gente vê na questão religião e questão da família, que eles não explicam pra gente. Que aqui dentro da Bíblia, pelo menos na minha família, eles não eram levados a buscar a palavra em si, a ler a Bíblia. Vai lá ler a Bíblia que você vai entender, ou vai ler esse capítulo, aquele capítulo, ou ler o capítulo para a criança, para ela entender. E isso foi fazendo com que eu me enrijecesse contra a religião, né? Não que eu sou contra hoje, mas quando eu fui crescendo, eu acabei criando esse não digo remorso, mas um pouco de um preconceito contra a igreja, contra a religião, contra a instituição religiosa, a casa, né, o lugar que a gente vai para louvar a Deus, que tem o nome de uma placa, um CNPJ. É isso que eu quero falar com religião, né? A igreja de Deus, assim, fisicamente. Então, indo nessas igrejas, ninguém falava para eu ler a Bíblia, ou falava as passagens, me explicava o porquê daquela passagem, me explicava um livro, me falava o contexto dentro do livro da Bíblia, e isso foi crescendo dentro de mim. E eu fui me afastando, isso me levou ao afastamento da igreja. E acabou que quanto mais eu crescia, mais eu via, para mim não serve eu ir para a igreja, não serve porque as coisas não são claras, entendeu? Não é 100% transparente. Para mim, na minha visão naquela época, não era transparente. E eu não podia ver o que realmente era a religião de Deus, o que era a religião de Cristo, entendeu? Tudo isso foi me afastando da religião, né? De Deus, de Cristo como um todo, né? Não só da igreja em si. Porque eu não tinha as respostas que eu queria, não me satisfazia o que eles me falavam, né? E depois de um tempo, né, eu comecei a me afastar e quis buscar as respostas no mundo, né, através do mundo, sendo livre por mim mesmo, sendo bom por mim mesmo, tentando ser bom da minha maneira, né? E eu
eu ia pra festa, ia pra rolê, mas eu sempre tentei ser uma pessoa boa, por mim mesmo, sempre tentei ser, nunca quis passar perna de ninguém, sempre tentei falar a verdade, sempre, enfim, tentei ajudar as pessoas da minha maneira, só que o problema era, como eu não tinha Cristo, né? Como eu não tinha Deus dentro de mim e essa ideia de Deus foi afastando do meu coração e da minha mente, acabou que eu, mesmo tentando ser uma pessoa boa, tentando fazer coisas boas, tentando ser bom por mim mesmo, eu estava cometendo muitos pecados, estava cada dia mais cometendo diversos pecados, errando, e isso estava me fazendo mal física e psicologicamente. Eu tava, como eu falei nos vídeos anteriores, você pode ver no canal, eu tava bebendo demais, eu tava indo pra festa demais, eu tava vendo pornografia, isso não me satisfazia, eu tava começando a ser indiferente com as pessoas, não me importava com o sentimento das pessoas, da minha esposa, da minha família, e eu acabei cada vez mais me afastando ainda mais de ser uma boa pessoa para mim mesmo, de ser um bom ser humano, eu quero dizer, né? Por mim mesmo. Por quê? Porque não tem como a gente ser bom se a gente tira a parte de Deus de nós. Como é que a gente vai ser bom sem Deus na nossa vida? Como é que a gente vai ser bom sem Cristo na nossa vida? Como é que você consegue ser bom de verdade sem ter no seu coração Jesus Cristo? Assim, na minha visão, não tem como, entendeu? Você pode tentar, às vezes você vai conseguir fazer uma coisa ou outra boa, que você vai se orgulhar, mas aquilo não te leva pela paz e felicidade de estar em Cristo. É isso que eu quero dizer. E qual foi a mudança, né? Apesar de eu estar imbuído, né, nesse afastamento que eu tive por conta da revolta, da religião, que eu passei, né, que eu não tinha resposta lá dentro e saí para fora e não quis mais saber de Bíblia, religião, de Deus, nada, e comecei a entrar em coisas muito ruins e a cada vez me afastando mais e mais e mais. E como eu saí disso, né? Então, há um tempo atrás, há poucos anos atrás, eu comecei alguns conteúdos não na internet, algumas pessoas à minha volta, pessoas novas, né, não pessoas que eu tinha conhecido recentemente, começaram a falar de Deus para mim, né, de uma perspectiva que eu nunca tinha visto ainda na minha vida. E isso me impactou de uma forma muito forte, assim, né? Ver, por exemplo, pessoas muito mais inteligentes que eu, na minha visão, né? Falar sobre Deus de uma maneira que eu nunca tinha ouvido falar. Então eu comecei a ter curiosidade novamente, eu passei a enxergar as coisas de uma maneira diferente. E eu falei, pô, eu acho que eu não tô fazendo as coisas como eu gostaria de fazer, porque eu sempre busquei fazer as coisas de forma certa, ser feliz, né? Ser completo, vamos dizer assim. E ser completo sem precisar acrescentar nada material na minha vida, porque a gente não precisa de matéria, ou de coisas físicas, ou de pessoas para sermos completamente felizes. A gente não precisa disso. A gente precisa de Jesus Cristo. É a única coisa que vai nos fazer completos. Essa é a visão que eu tenho hoje. E daí eu passei a ler a Bíblia, passei a pesquisar mais sobre a religião de Jesus Cristo, que não é uma instituição. Eu não estou julgando aqui que a instituição, a igreja, lugar físico não seja bom. Na verdade, eu acredito sim que é um bom pilar para você que às vezes está buscando Deus sozinho dentro da sua família, da sua casa. A igreja pode te ajudar a se aproximar de Deus. Lá você tem uma conexão maior do que você teria na sua casa, mas não que você se envolver com coisas cristãs e na verdade, ela vai te fazer a se envolver com coisas cristãs mais fácil, né? Você vai pertencer a um lugar que se envolve mais com coisas cristãs. E a gente tem para pensar também que nenhuma igreja física
perfeita. Por quê? Porque ela é regida por pessoas, e pessoas, indiferente se elas são cristãs ou não, elas cometem erros na vida dela. Elas estão fadadas a cometer erros e pecados. As pessoas julgam porque às vezes uma pessoa lá dentro da religião erra, e as pessoas dentro da religião julgam aquela, ou de fora julga ainda mais, porque não entende que o cristão, não é porque ele é cristão que ele não pode errar. Na verdade não é isso. O cristão ele vai errar sim, só que a gente sabe que a gente tem Jesus Cristo para nos levantar de novo, se a gente se humilhar e pedir perdão para ele, e orar e pedir misericórdia. A gente sabe, eu sei disso, entendeu? Eu não tô indo lá para comer da boca do homem, e sim da boca de Deus através do Espírito Santo. Então, a igreja é uma instituição que ajuda sim, eu acredito que ajuda sim as pessoas a se conectarem com Deus, a entender melhor quem é. Mas a questão é que aquilo ali não pode ser a sua principal fonte da palavra de Deus, porque a principal fonte da palavra de Deus é a Bíblia, e lá você vai encontrar todos os mandamentos, todas as respostas e todo o guia completo, o tutorial completo de como você deve seguir e como você deve agir perante a sua vida, tá entendendo? E foi assim que eu voltei não à igreja, mas a Cristo, entendeu? E uma coisa que eu acredito também, que não é eu que fui atrás de Cristo, Cristo já me tinha para ele, com ele. E eu só levei um tempo para que eu entendesse isso, né? Que Cristo voltasse para mim e me desse o abraço. Eu realmente eu sinto o peso todos os dias dos meus pecados, mas eu sei que Cristo, e pela misericórdia e graça dele, eu posso ser perdoado, entendeu? Porque através de Cristo eu não consigo salvar a mim mesmo, entendeu? Quando eu parei de fugir de Cristo, de entender, de buscar ser melhor por mim mesmo e deixar Cristo me salvar, eu passei a compreender melhor as palavras do que estava na Bíblia. Eu passei a compreender melhor os ensinamentos e a vontade de Deus com a humanidade em si, e passei a conhecer um pouquinho mais a Deus, entendeu? Tem uma passagem que eu vou ler para vocês aqui, que eu acho que vai fazer sentido. Ó, em João 7, versículo 17, está escrito assim: se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, conhecerá-se a ela e de Deus, ou se eu falo de mim mesmo. Nessa passagem fala, né? Se a gente quiser fazer a vontade de Deus, a gente vai conhecer a doutrina, a gente vai começar a reconhecer a doutrina. E se a gente tiver realmente isso no nosso coração, a gente vai conseguir perceber qual é realmente a vontade de Deus. Não a vontade do homem, não o que uma pessoa te falou, às vezes de uma forma que pareceu ser diferente do que está escrito aqui. Então, é muito importante, às vezes, você ler, né? Se alguém te falou alguma passagem, eu mesmo, se eu estou te falando alguma passagem aqui, vai lá, abre sua Bíblia, lê o capítulo inteiro para ver se realmente aquilo está falando o que eu falei, entendeu? Eu tô fadado a cometer erros aqui, então abra sua Bíblia onde eu falei sobre o capítulo e você vai entender o que Deus quer falar, entendeu? Então, lê o capítulo inteiro, porque todos nós estamos fadados a cometer erros, entendeu? A questão principal aqui é que você vai entender realmente quem é Deus, quem é Jesus Cristo, quem é a religião de Deus, se você realmente quiser entender, entendeu? Se você realmente quiser isso para sua vida, quiser entender sobre o que é Deus, a religião. Porque muitas das pessoas às vezes não querem entender o que é religião, elas querem atacar a religião, então elas pesquisam, buscam, lê, mas tentando tirar pontos controversos para confundir a sua fé, para confundir no que você acredita. E não é assim que você deve agir se você quer realmente ser um cristão, se você quer realmente entender o que Deus quer, o que Deus busca de nós como ser humano, de você como um indivíduo, é você realmente querer entender isso e ler e buscar, entendeu? Eu não quero aqui que você pare de duvidar das coisas. Não é isso, esse não é o objetivo desse vídeo.
A questão aqui é que a Bíblia existe não é para você parar de duvidar, ou a religião existe para você parar de duvidar. Eu não quero que você pare de duvidar nas coisas, nas perguntas, nas questões que você tem. Na verdade, eu tô tentando ser o mais honesto possível aqui, porque eu passei por isso. Eu tenho minhas dúvidas ainda, tem algumas dúvidas ainda que não foram respondidas, mas eu sei que no tempo certo, na hora certa, elas serão respondidas. E ter dúvidas faz com que você pesquise por si mesmo o que é a verdadeira religião, o que é o verdadeiro cristão. É isso que eu quero que você busque. Através das suas dúvidas, se você tá de coração aberto e sincero, as suas dúvidas elas serão respondidas com o tempo. Lógico, às vezes a gente tem urgência para nossas questões serem respondidas, mas não é assim que a vida funciona. Então algumas serão respondidas de forma rápida, outras vão demorar um tempo. E tá tudo bem, porque a gente sabe, eu sei que isso é a vontade de Deus. E o que está na mão de Deus, nada pode ser melhor que isso. Então, se tá com Deus, tá tudo certo, entendeu? E fugir das suas perguntas é diferente de você ter dúvida, porque quando a gente foge, a gente não quer que as nossas perguntas sejam respondidas. A gente só quer ignorar aquilo e, na verdade, às vezes a gente tem medo da resposta. Eu, particularmente, não mudei porque alguém me convenceu de mudar. Eu mudei porque eu encontrei essas respostas que eu buscava. Pelo menos as principais que eu buscava, eu encontrei. E isso me fez mudar, entendeu? Não alguém chegou e falou pra mim, você tem que ser cristão, você deve, porque senão você é errado, você tá em pecado, você vai morrer pra sempre. Enfim, não foi por causa disso. Eu tinha minhas questões, mas eu me voltei pra Cristo porque eu tinha minhas dúvidas e minhas respostas foram sanadas em Cristo. Eu tenho algumas dúvidas ainda, mas eu sei que tá tudo certo. E se você tem alguma dúvida sobre questões religiosas, sobre Deus, sobre Cristo, sobre o que é a religião de verdade, tá tudo certo. Mas antes de você fechar a porta, tente pelo menos abrir ela para ver o que tem lá atrás, entendeu? Espero que você tenha gostado desse vídeo e se você tem dúvidas sobre questões religiosas, deixando um comentário. Se você quer falar alguma coisa, também deixa aí. E até o próximo vídeo e tchau!